GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Esperança de salvação está
Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Louvado seja o Senhor por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Continuamos a lembrar os irmãos que é necessário o uso de máscara. É necessário, ao sair de casa, usar máscara, e aonde você entrar e sair, você deve usar álcool gel. Você deve chegar em casa, deixar seu sapato fora de casa, você deve lavar suas mãos com detergente antes de qualquer outra coisa, para que você não se contamine e não contamine aquele que está próximo de você.
Hoje nós vamos dar continuidade ao pensamento que é expressado pela palavra de Deus sobre Ele me amou. Está lá em 1 de João, capítulo 4, de 7 a 10. A Junta de Missões Nacionais usou esse texto como o tema da mobilização missionária. Então, esse é o texto para o tema de mobilização missionária que nós estamos fazendo, Missões Nacionais, junto com todas as igrejas espalhadas pelo Brasil. E nós queremos, lembrar os irmãos que nós vamos levantar a oferta no segundo domingo de outubro. Então, vamos orar, vamos fazer a nossa parte, e vamos ter a oferta naquele dia. Mas enquanto nós estamos orando e ofertando, também nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu vizinho, quem estiver próximo de você. Que você possa lembrar disso, que missões é completo, não é incompleto. Jesus fez o trabalho de missionário completo. Ele deu tudo de si para que missões chegasse ao nosso coração. Então vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, de 7 a 10, nós vamos ler este texto e outras vezes nós estaremos lendo ele também, porque é o texto de mobilização missionária da Junta de Missões Nacionais. 7 a 10, a palavra diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eterno e amado Pai, nós te agradecemos porque nós temos a possibilidade, Senhor Deus, de estudar a Tua Palavra e a possibilidade de trabalhar, Senhor Deus, no Teu trabalho. Mas, Senhor, nós precisamos aprender do Senhor como trabalhar no Teu trabalho. E nós queremos, Senhor Deus, neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, iluminar a Tua Palavra no nosso coração, para que possamos compreender, Senhor Deus, a forma que o Senhor quer que nós trabalhemos na terra para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos, de fato, comprometidos com o Senhor e com a Tua obra, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido em todas as partes do Brasil e do mundo. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Pois bem, Ele me amou. E porque Ele me amou, houve uma mudança na minha vida, na vida de todo aquele que recebe o amor de Jesus. Porque nós sabemos que a gente pode amar e não é a ideia de ser correspondido, é a ideia de alguém aceitar o amor da gente. Pessoas tão endurecidas, tão difíceis, e você se esforça para mostrar o seu amor, para amar essa pessoa, e ela não recebe o seu amor. E aí, como que você vai se sentir, e como é que essa pessoa vai poder ser
até mesmo ajudada por você por meio do seu amor. É impossível, ela fecha todas as portas. E muitas das vezes isso acontece entre o homem e Jesus, o homem e Deus. O homem fecha as portas para o amor de Deus na sua vida, não recebe o amor de Deus, não quer saber do amor de Deus, e aí não vai amar a Deus e nem as pessoas, não vai amar nada neste mundo. Porque se não tivermos o amor de Deus, nós não temos o princípio para iniciarmos o nosso amor. E o que nós sabemos sobre o amor é que muitas pessoas dizem amar umas aos outros, mas é um amor conveniente, né? Se você me ama, você faz isso. Eu vou te amar para você fazer isso. Então, não é isso. Isso não é amor. Amor é o amor que provém de Deus. Então, para que nós possamos estarmos aptos a fazer essa mobilização missionária, é importante a gente aprender de Deus como amar assim como Ele nos amou. Então, nesse tema, e Ele me amou, a primeira coisa que eu quero destacar nesta oportunidade é que, por meio dele me amar, né, Ele perdoou os meus pecados. O amor de Deus, Ele vem para, em primeiro lugar, perdoar os nossos pecados. A primeira coisa que o amor de Deus precisa fazer na minha vida, na sua vida, é perdoar os pecados. O versículo 10, ele é bem claro em dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Está vendo? O amor de Deus, ele vem, ele está sobre a terra, ele desceu, ele está sobre a terra com essa finalidade de, por meio de Jesus, o amor aqui, a ideia, Jesus é o amor de Deus, é demonstrado por meio de Jesus, o amor de Deus, em que ele fez a propiciação, o pagamento, o sacrifício, o que você possa imaginar para resgatar o homem da vida de pecado, tirar da vida de pecado. E isso Deus havia prometido já lá no Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 38, verso 17, e nós vamos conferir lá o que é que Deus falou no passado acerca dessa atitude que ele ia tomar de perdoar o pecado do homem. Capítulo 38 de Jeremias, verso 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, é uma descrição de que o que Deus fez por meio do amor dele, faz pelo amor dele, por meio de Jesus na nossa vida. Ele nos redime da cova do pecado. E a cova do pecado, nesses termos que estão aqui, nesse contexto, é o inferno, a cova do pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o homem foi separado por Deus lá no Éden. E aí Deus tem trabalhado todo esse tempo para poder trazer de volta o homem
a sua presença e tirar o homem da cova do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E morrer não é fisicamente, é também fisicamente. Morrer, na palavra de Deus, é ficar separado eternamente de Deus. Então o homem já está na cova, é o que esse texto está dizendo. E tu me livraste da cova pelo teu amor, por meio do teu amor. Está vendo? Então o amor de Deus já é aplicado no Velho Testamento com uma promessa, e já falando para alguém que vivia no sofrimento do pecado, e Deus o libertou e lançou para as costas, Deus lançou para as costas dele, ou seja, ele não vai ver mais este pecado na sua vida, ele perdoou o seu pecado. Então, a primeira coisa que esse amor de Deus faz é perdoar o nosso pecado. E Jesus faz uma lembrança disso, assim bem clara e objetiva, em João, no capítulo 3, o verso 16, tão conhecido e escrito em muitas paredes e em muitos lugares, e as pessoas citam esse texto, e ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, em outras traduções, com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça não fique eternamente fora de Deus, e tenha a vida eterna com Deus. Está vendo? Então, a prova do amor de Deus para conosco foi por meio do sacrifício que foi feito ali na cruz por Jesus para perdão dos nossos pecados. A segunda coisa que esse texto mostra para nós, também com relação, ele me amou, aí do versículo 10, é a ideia de que por meio do amar, de Deus me amar, por meio de Jesus Cristo, ele me adotou como filho. Primeiro ele perdoa o pecado, agora ele adota como filho, porque foi lançado para fora de você, da sua vida, a vida de pecado. Você não tem mais condenação, você não mais vai viver eternamente no inferno, vai viver eternamente com Deus. E aí ele te adota como filho. Isso é a Bíblia quem diz. Ela afirma isso para a gente. E é por isso que é importante estudar a palavra de Deus, para a gente saber o que a palavra de Deus diz para nós, quais as garantias que nós temos. Então, Jesus diz que ele deu a vida dele, né? Deus demonstrou o seu amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito, então, para que o nosso pecado fosse perdoado. E, consequentemente, em perdoados os nossos pecados, Deus nos aceita como filhos dele. Abra a sua Bíblia lá em João, no livro de João, no capítulo 1, o verso 12. Nós vamos ler este texto para que seja a base para a compreensão desse adotar de Deus, adotar como filho. Preste atenção que o texto diz em João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando alguém ainda não creu em Jesus e lê esse versículo, ele, se não estiver bem do coração, ele vai falecer, porque ele descobre que até ali ele não era filho de Deus e está tendo a oportunidade de se tornar filho de Deus. Veja bem, quando Deus criou o homem à sua semelhança. Aqui não é mais criar, não é recriar. Aqui Deus torna o homem, dá o poder ao homem
de se tornar filho dele. Deus me dá esse poder, ele te dá este poder para você se tornar filho dele. Pois é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu só sei ler a Bíblia. Então, na Bíblia está dizendo, lá no versículo 12 do capítulo 1 de João, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É direito adquirido. É Deus quem dá. É seu o direito de se tornar filho de Deus. Mas você precisa primeiro ser salvo. É essa a ideia. Deus deu o Filho dele para que, pela fé, você crendo, você tenha o perdão dos pecados. Aí ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. Um outro versículo que vai nos ajudar a entender é lá na primeira carta de João, o capítulo 3. Nós lemos no capítulo 4, de 7 a 10, e agora no capítulo 3, versículo 1, tem uma expressão muito bonita. O mesmo apóstolo que escreveu o livro escreve a carta. Depois tem o Apocalipse também, que ele escreveu. Então, a carta diz assim, lá no capítulo, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha as expressões deste versículo. Olha que coisa maravilhosa. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que o Pai nos amou, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, nós precisamos atentar para este texto, para esse versículo, porque a Bíblia ensina para nós, nesse texto, que de fato nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, porque recebemos o amor de Deus. Nós aceitamos o amor de Deus. O amor de Deus, ele veio em forma de sacrifício lá na cruz para o perdão dos meus pecados, dos seus pecados, o pecado de todo aquele que nele crê. E aí todo aquele que tem os seus pecados perdoados, Deus dá o poder de se tornar filho de Deus. E de fato somos filhos de Deus, todos quantos recebem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Isso é a Bíblia que garante. Isso é a palavra de Deus. E nenhuma palavra de Deus deixou de se cumprir até hoje. E não vai ser essa aqui que vai deixar. Pois é, então de fato nós somos filhos de Deus. Bom, depois de salvos, de sermos filhos de Deus, vem uma coisa agora importantíssima. Aí Deus então derrama o seu amor em nossos corações. Por Ele, porque Ele me amou, Ele derramará o seu amor por meio do seu Espírito no meu coração. Então eu só passo a amar a Deus, eu só passo a amar de fato, verdadeiramente, quando eu tenho meus pecados perdoados, quando eu me torno filho de Deus, e então eu sou uma vasilha, um receptáculo, um tonel, um lugar de guardar o amor de Deus. Aí Deus derrama do seu amor sobre a minha vida, sobre o meu coração. E isso não são palavras minhas, é palavra da palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, tem
uma afirmação, versículo 5 e versículo 8. Capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 5 e versículo 8. Diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Versículo 8 agora. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então a gente percebe que Deus deu o amor dele nesses dois versículos. Ele deu o amor dele, perdoou os meus pecados, me tornou filho de Deus e depois, pela instrumentalidade do seu Espírito Santo, ele derrama o amor dele no meu coração. Aí eu passo a amar a Deus e aí eu vou amar o meu próximo. Preste atenção que é o mandamento que Jesus deu. Ele deu o primeiro mandamento e o segundo mandamento e disse assim: os outros dependem desses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a sua alma, toda a sua força, tudo é amar a Deus. E ame o próximo como a ti mesmo. Então você vê que eu tenho que amar a Deus, mas não sei como amar a Deus. Pois é, então eu preciso passar por esse processo de receber o amor de Deus, que é Jesus Cristo, ali na cruz, para a propiciação do meu pecado, para a perdão do meu pecado, para tirar o meu pecado. Aí Deus me dá o direito de me tornar filho de Deus. Interessante que o texto está desse jeito, poderia estar: Deus torna você filho dele. Não, ele te dá o direito. E quando você tem direito, você usa o seu direito ou não. Quando a polícia vai prender uma pessoa que não está agindo errado, a primeira frase que o policial deve dizer, tem que dizer, você tem o direito de ficar quieto, tá? Para que você não se condene mais do que aquilo que nós já vimos, já sabemos. Você tem o direito de ficar calado, você não tem que falar nada. Então, aí é direito dele, e se ele não quer usar esse direito? Ele quer dizer que ele não foi ele que foi, que quer dizer, não adianta, o policial não pode fazer nada, ele tem que prender, tem que levar. Isso aí é lá na frente do juiz, é com o advogado, é que você vai se defender. Na frente do policial não adianta você querer se defender, ele não pode fazer nenhuma justiça, nem te soltar e nem te condenar. Quem faz isso é o juiz. Pois é, então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, você tem o direito de se tornar filho de Deus. E você se torna filho de Deus se você quiser. Pois é, e quem é que não quer se tornar filho de Deus, né? A grande pergunta, porque o homem, quando é perdoado dos seus pecados, ele não tem outra coisa a amar na terra a não ser a Deus. Ele tem um amor incondicional para Deus, para com Deus, porque ele teve os seus pecados perdoados. E aí é derramado o amor de Deus no coração. E aí vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão, derramou o seu amor em nossos corações. Segundo os entendidos, essa ideia de derramar o amor em nossos corações tem como ideia de tornar o amor de Deus claro através de nós. Começou a pegar, né? Começou a pegar. Por quê? Porque agora nós precisamos refletir o amor de Deus neste mundo. O amor de Deus foi dado a mim, foi dado a você, não é para que a gente fique se amando, se consumindo de amor,
e só para você amar a Deus. Se fosse assim, Deus teria deixado Jesus nos céus, mandaria ele para cá. Então, o amor de Deus foi derramado no meu, no seu coração, depois de se tornar filho de Deus, depois de ser perdoado do pecado. Não esqueça as coisas. Aí é derramado no nosso coração o amor de Deus. Nós nos tornamos uma vasilha limpa, pura, para guardar o amor de Deus, para aprovisionar. E isso funciona mais ou menos como um posto de gasolina. O dono do posto de gasolina ele não compra gasolina para manter o seu depósito, o seu tanque cheio. Não. Ele compra a gasolina para que a gasolina chegue aos consumidores mais fácil. Então é só chegar na bomba e estacionar seu carro e enche seu tanque e você paga por aquilo ali. Então é desse jeito. Eu preciso colocar o amor de Deus, esse derramar aqui, Deus derramou o amor dele para que o amor dele fique propício a todas as pessoas. Porque só pode receber o amor de Deus quem tem perdão do pecado, quem teve o direito de se tornar filho de Deus, quem é filho de Deus. Aí se torna um receptáculo de Deus, uma vasilha de Deus aqui na terra, para ele colocar o amor dele, para que o amor dele fique acessível a todas as pessoas. Entendeu? Pois é. Outra coisa que esse derramar, segundo os entendidos, o amor, ele denota, ele mostra a ideia de que nós estamos completos. São pessoas que estudaram, né? Lá nos originais, de onde veio a palavra, as raízes e por aí fora, e eu só sei, né, recitar o que os outros estudou, porque quem sou eu para chegar a esse nível de compreensão, né? Eu sou velho, mas eu sei ler, né? Vou lá ler nas fontes, e aqui está esse derramar, o amor de Deus, ele quer dizer, ele denota a ideia de mostrar de que eu estou completo, de que quem recebe o amor de Deus está completo, não falta nada. E quanto mais você dedicar o amor de Deus que foi derramado no seu coração para outras pessoas, você vai ser abastecido por Deus. Ele vai aumentar o seu tanque para caber mais amor, porque você está desfazendo fácil, ou seja, o amor que ele colocou, você está gastando com outras pessoas, amando outras pessoas. E aí ele vai te dar um tanque maior. Não é isso que acontece com o dono de posto de gasolina? Ele bota um posto e aí ele começa a vender. Não, vou botar outro posto, Vou botar mais um posto para ficar acessível a gasolina aos homens. Pois é Deus. Deus vai te dar mais condições de ter mais amor. E aí você está no estado de o homem completo diante de Deus. Difícil de compreender, né? Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer você entender isso. Porque é a palavra de Deus que ensina que é assim. Foi pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado no nosso coração, segundo o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, verso 5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que dá entendimento a gente. Basta a gente se humilhar diante dele e compreender que ele está conosco para nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Mas ainda notei outra coisa aqui, que esse derramar tem a ideia de difusão e abundância. Difusão.
difundir aqui é a ideia que nós estamos trabalhando na Junta de Missões Nacionais, né? Os batistas do Brasil estão trabalhando a ideia de Ele me amou. Então, porque Ele me amou, né, esse amar ali está entendido já que foi derramado sobre o meu coração, no meu coração, o amor de Deus. Então eu vou difundir este amor através da oração. Senhor, abençoa aquele missionário que está lá no Rio Grande do Sul, Senhor, vai vir uma frente fria lá e que disseram que vai dar menos 10 graus, abençoa, Senhor, dê a ele o suporte para ajudar aquelas pessoas mais próximas dele ali, para essas pessoas não sofrerem, até mesmo não morrerem de frio. É difusão, é difundir a ideia, o derramar aqui é difundir, é espalhar. E a abundância, não é com a mesquinhez, não. Não é chegar e na casa, olha, rapaz, eu só tenho um cobertor e eu tenho 4 famílias para atender. Eu vou rasgar esse cobertor em 4 e você se vira com um quarto do cobertor nesse frio que vai vir aí. Isso é abundância? Não, isso é mesquinhez. Abundância é a ideia, é um cobertor, a ideia é um cobertor para cada família. Olha, está aqui, olha, quantos são na sua casa? 5, estão aqui 5 cobertores. E toma mais um que se chegar alguém na sua casa, você tem para poder ajudar essa pessoa. É com abundância, é isso aí. A abundância é mais do que a medida. É essa a ideia. Porque Paulo escreve aos Coríntios e aos Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se em condições normais a gente dá um cobertor a uma família, né? Um para cada família, superabundar a graça e o amor de Deus é dar mais um para a possibilidade dessa pessoa servir a mais uma pessoa que vai chegar na casa dela, se chegar. Ou alguém que ela saiba que está necessitando. Então é com abundância. Então o derramar é a ideia de difusão do amor de Deus e com abundância esse amor vai ser espalhado no nosso Brasil. Outra coisa que essa palavra ainda, né, e última, que tem a ideia por trás dela, esse derramar, tem a ideia de refrigério e encorajamento espiritual. Pois é, refrigério. Nós não vamos perder a cabeça diante das tempestades, diante das dificuldades. Nós podemos fazer o que do ponto de vista, né, legal, bacana, os que os discípulos fizeram quando estavam lá em alto mar e Jesus dormindo lá no banco, né, deitado, a cabeça sobre um travesseiro, gostosamente, porque o balançar do barco não mexia com ele, porque o Todo-Poderoso estava ali. E eles foram lá. O máximo que a gente pode fazer isso é recorrer a Jesus. Senhor, salva-nos que estamos perecendo. E Ele quer que a gente faça isso. E Ele deixa, às vezes, a gente passar por alguma dificuldade para a gente chegar a Ele. Senhor, salva-nos. Pois é encorajamento espiritual. É refrigério. O Senhor está comigo e é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois é essa ideia que passa para a gente esse derramar. Derramou este amor imensurável no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus e derramou com essas finalidades de refrigério, de encorajamento, de difusão, de abundância, a ideia de estar completo diante de Deus e
tornar o amor de Deus conhecido por todas as pessoas que nos cercam. Maravilha, não é? Isso é só porque Ele me amou. Se Ele não me amasse, nós não teríamos essas bênçãos, não teríamos esse grande privilégio, porque carregar o amor de Deus é privilégio imensurável. Ser filho de Deus, gente, ser filho de Deus, ter os pecados perdoados, é só Jesus. É só o amor de Deus que consegue apagar os meus pecados. Que Deus possa ajudar cada irmão, cada adolescente e criança, que nesses dias de pandemia possamos viralizar a mobilização missionária de tal maneira que nós ultrapassemos a nossa última oferta para missões nacionais. Ore, esforce-te, tem bom ânimo, e Deus será com você, irmão. É promessa dele, não é minha não, é dele. E eu aprendi com ele essas coisas, e tem me esforçado. Ele tem me abençoado e abençoado aqueles que têm estado comigo. Louvado seja Deus. Que possamos trabalhar nesses dias como nunca trabalhamos, para o louvor e para a glória do Senhor. Amém.